Depois de vencer com uma boa atuação do novo centroavante, o Grêmio projeta o futuro. E Renato abriu as portas para uma grande contratação. O nome de Bright White segue vivo no bastidor. Nós vamos falar sobre o aquecimento do mercado, o status de um possível novo reforço, além, evidentemente, da projeção, porque o Grêmio não saiu da zona do rebaixamento, mas o bastidor mudou, o clima está mais leve, vencer fez a diferença. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade. Lembrando, a KTO é para brincar, para tu te divertir. Eu quero falar com você sobre as últimas horas. A vitória sobre o Vitória aliviou o ambiente interno. O Grêmio segue na zona do rebaixamento, segue na 18ª posição. Mas vencer da forma como o resultado foi construído, tendo o estádio cheio, o apoio do torcedor, uma atuação considerada boa internamente, deu uma aliviada no ânimo. Deu uma aliviada na pressão que esse grupo de jogadores estava sentindo e o Renato agradeceu demais o apoio da torcida, o apoio que veio da arquibancada, porque na avaliação do técnico e até dos jogadores que passaram na zona mista, o ambiente fez a diferença. E o Renato também destacou o empenho dos jogadores, a capacidade de brigar, de decidir, de entender o momento do time. Teve uma conversa muito forte no vestiário antes do jogo sobre a importância de vencer esse duelo em casa e todo esse ambiente foi comprado, né? Não adiantaria o torcedor ir para o estádio, o Renato dar o discurso, fazer coletiva com o Jeromel e com o Kahneman, se o vestiário não comprasse a causa. E foi comprado. Só que tem um desafio no meio da semana agora que é contra o Corinthians fora de casa. E o Grêmio sabe que vai ter que repetir a dose, porque é um adversário direto, porque o momento do Corinthians também não é dos melhores, e porque para sair da zona do rebaixamento, só há uma saída, vencer. Não tem como negociar isso, precisa vencer. Então o Renato quer mais do mesmo, e isso foi colocado para os jogadores junto com um grande parabéns por conta do resultado conquistado. Existe um ponto que vem preocupando, que é a perseguição da torcida e da imprensa a determinados jogadores. Perseguição é o termo que o Grêmio utiliza, tá? Reinaldo, por exemplo, foi vaiado antes de bater o pênalti. Ele fez o seu gol, marcou, comemorou, abraçou o técnico Renato, mas ouviu as vaias. E os jogadores pediam, enquanto alguns torcedores vaiavam, que houvesse o aplauso, que houvesse o incentivo. Parte do estádio comprou a ideia, mas esse ambiente em cima de determinados atletas é uma preocupação que o Grêmio tem e que o Grêmio vai conviver, porque o Grêmio sabe que existem alguns atletas que estão mais marcados do que outros e o Renato tenta blindar isso, pediu calma, pediu paciência, os jogadores também na saída do estádio Centenário, mas é o ambiente atual e não tem muito o que fazer, né? O Grêmio persegue a contratação de um lateral esquerdo, porque sabe que o Reinaldo não vive uma boa fase, mesmo que o Renato tenha dito que confia muito no Reinaldo, que gosta muito do Reinaldo e que ele cumpre um papel tático e um papel importante dentro do time. Enfim, só pra gente ter essa noção de que o Grêmio tá bem esperto quanto a algumas críticas. O nome do jogo no final de semana foi Arezzo. Ele entrou na etapa final, jogou aproximadamente 30 minutos, sofreu pênalti, mas teve uma grande exibição. E o torcedor saiu de Caxias do Sul com a ideia de que o Grêmio tem um centroavante reserva. Isso é muito bom, mas o Renato foi claro na entrevista. O Arezzo não será titular contra o Corinthians. Ele precisa de adaptação no entendimento do treinador. O que significa dizer que ele entrará ao longo do jogo, que precisa buscar ritmo de jogo, assim como o Monsalve, que sequer fez a sua estreia, o Aravena, que trabalha ainda a parte física, o Renato não colocará os garotos. Primeiro, por uma adaptação física, e segundo, porque entende o treinador que a fase que o Grêmio está pode queimar esses jovens. Repito, Renato tem um protocolo para garotos e ele vai aplicar este protocolo, goste você, goste eu ou nós não gostemos, tá? Isso aí é muito do Renato, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
A semana começa com expectativas, tanto no mercado de transferências quanto no departamento médico. Começando pelo DM, Rodrigo Caio e Gemerson devem ser liberados e viajarem para São Paulo para o jogo contra a equipe do Corinthians. Importante dizermos, Rodrigo Caio tomou uma pancada, está sendo avaliado, e o Gemerson teve um desconforto muscular, mas ambos devem ser liberados e aí fica a critério do Renato utilizá-los ou não. O mercado, ele agita, e agita muito a partir de uma declaração do próprio treinador. O Renato disse, vem surpresa aí. Ele deu o tom a uma possível grande contratação. Diz que o Grêmio não saiu do mercado, que o Grêmio ainda está atrás de peças. Vem aí surpresa, afirmou o treinador do Grêmio. E de acordo com o repórter Diego Torbes, informação que é confirmada por algumas pessoas do clube, Bright White segue na pauta. Bright White foi artilheiro da segunda divisão do Campeonato Espanhol, vinha numa temporada muito boa agora na última, quase acertou com o Olympiacos, mas a negociação de última hora acabou dando para trás lá na Grécia e ele discute com o Grêmio a possibilidade de jogar no Brasil. O Grêmio tem uma oferta na mesa, contrato até dezembro de 2025. É um jogador de status no entendimento da comissão técnica do Grêmio e do departamento de futebol. Antônio Brum, vice de futebol, disse na entrevista coletiva de sábado que o Grêmio persegue um atleta não necessariamente centroavante, mas que faça mais de uma posição, de uma função. E há o entendimento interno de que o Bright White é exatamente isso. Pode jogar atrás do centroavante, pode jogar pelos lados, pode ser o centroavante. O Bright White deu muito certo na França, mas na Espanha não. Na Espanha, tirando o Espanhol na segunda divisão, ele fracassou. Vestindo a camisa do Barcelona, foi considerado um dos piores reforços da história do clube. Foi muito mal. É verdade que existiu alguma expectativa, até pelo que ele fez na França, mas não era tão elevada assim, ele acabou fracassando. Mas repito, na França foi muito bem e agora no Espanhol, na segunda divisão espanhola, também fez muitos gols. Vamos ficar ligados. Tem fumaça aqui, tá? O Grêmio discute a possibilidade dessa contratação. O Antônio Brum falou que o grande reforço ele pode ser sim ainda buscado, né? Que existem algumas coisas. O Bright White não é da prateleira do Luis Soares, é menor, mas ainda assim seria um reforço interessante, dinamarquês, com status de Europa, com bons números, principalmente recentes. Vale ficarmos espertos, porque como disse o Renato, vem novidade aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.